Então, continuando aqui sobre a fé, como Paulo diz, né? Porque nela se descobre a justiça de Deus e fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa grande descoberta fez com que Martinho Lutero falasse contra a venda de indulgências, como nós dissemos, em 1517, no dia 31 de outubro, onde ele pregou as 95 teses falando da fé. Porque só aqui, do verso 1 ao 17, a palavra fé apareceu 6 vezes. Uma no verso 5, a obediência da fé. Outra no verso 8, a fé dos romanos que era anunciada em todo o mundo. A outra do verso 12, consolado pela fé. No verso 17, a palavra fé aparece 3 vezes, porque nela se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, de fé em fé, porque o justo vive de fé. Então, do verso 1 ao 17, 6 vezes a palavra fé aparece, sendo que ela vai aparecer 36 vezes em todo o livro de Romanos. O escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. E ainda diz mais, o grande capítulo da fé, Hebreus 11, ele diz que é pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, até os antigos foram justificados pela sua fé e não pelas obras da lei. Então a fé é a grande descoberta do Novo Testamento. A fé na pessoa de Jesus, a fé na justiça de Deus, e o justo vive da fé. A fé é algo dinâmico, não é algo estático. Quer dizer que a fé de ontem não serve para de hoje, a fé de hoje não serve para amanhã. A fé é algo dinâmico. O justo vive pela fé. Aqui no primeiro capítulo nós temos então a introdução, prefácio e a saudação, do verso 1 ao 7. A oração de Paulo pelos romanos, a necessidade que Paulo tinha de anunciar o evangelho e o entendimento de Paulo acerca do evangelho, que é o poder de Deus, que é a justiça de Deus, o evangelho, e que nós recebemos esse evangelho pela fé. Agora Paulo vai falar do verso 18 a 32, da idolatria dos gentios, da depravação dos gentios, de pecados diversos que cegam o entendimento para que não vejam, resplandeça a glória de Deus, principalmente o pecado da idolatria. Paulo vai falar contra a idolatria, não é? A Bíblia condena a idolatria. O segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela. Todo o Antigo Testamento condena a idolatria. A idolatria do povo, dos judeus, fez o que fez eles irem para o cativeiro. A idolatria do Reino do Norte fez com que eles fossem para o exílio, né, na Síria. Então a idolatria é algo que Deus condena, porque Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Paulo fala da justiça de Deus no evangelho pela fé. Agora no verso 18, ele vai falar da ira de Deus. De um lado nós temos a justiça, do outro lado nós temos a ira de Deus. De um lado nós vamos ter os amados de Deus. No verso 30, ele vai falar dos aborrecedores de Deus, não é? Depois eu vou te dar, no final do capítulo, 13 coisas acerca de Deus, no capítulo 1 de Romanos. Vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Por que Deus está irado? Deus se ira devido a toda a impiedade e injustiça dos homens. Os homens praticam impiedade, não é? Obras ímpias, pecado e injustiça, se faz injustiça. Havia em Roma também muita injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça, não é? A injustiça, Deus é contra a injustiça, Deus é contra explorar o próximo ou tirar vantagem do próximo. Então, injustiça. Deus é juiz de todas essas coisas. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Paulo está falando de uma revelação natural que se pode conhecer de Deus. E essa revelação natural de Deus se revela através da natureza.
quando nós olhamos e contemplamos a obra da natureza, vamos descobrir que isso não é obra do acaso. Existe um Criador, existe um propósito por tudo que é feito, não é? Existe muita ordem no universo, o sol se põe, o sol se nasce, temos as estações do ano, verão, outono, inverno, primavera e novamente. Então existe muita ordem no universo para ser obra do acaso. E Deus se revela através da natureza. Uma das revelações de Deus ao homem é a natureza, é as obras da criação. Percebemos que são obras da criação porque existe um Criador. Isso não é obra do acaso, não há explosão, Big Bang, nada disso. Existe um Criador, existe um Deus que criou todas as coisas e esse Deus se revela através da obra da natureza. Se você não consegue ver Deus através da obra da natureza, é por causa da sua cegueira espiritual, da sua ignorância para deixar de compreender as coisas de Deus. Olha só, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Como é que Deus o manifestou? E por isso que a ira de Deus é essa, que os homens não conhecem a Deus, pelo contrário, vão fazer objetos de idolatria, vão compor imagens de esculturas e a elas adorar. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende, claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Presta atenção, se você prestar atenção na criação, no sol, na lua, nas estrelas, nos animais, nos homens, existe muita inteligência e ordem por trás de tudo isso. Revela a obra de um Criador grande, um Criador poderoso, um Criador inteligentíssimo que criou todas as coisas, não é? E Paulo diz isso, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, porque dá para notar que alguém poderoso, quem é que criaria um sol tão forte, tão que aquece a terra a uma distância tremenda da terra? Nos beneficiamos dos raios solares, nos beneficiamos da presença da chuva, de todas as coisas que Deus criou, seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis, ninguém tem desculpa, eu não conheço a Deus, eu não sei nada de Deus. Não, se você tiver um pouco de sensibilidade, se você tiver um pouco de visão para olhar o universo, a criação de Deus, você vai reconhecer que existe um Criador. Ainda que você não conheça Ele diretamente, mas indiretamente podemos conhecer a Deus pelas obras da criação. Não é? Verso de número 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Olha só, veem claramente que tudo isso, o ar que se respira, a água que se bebe, os alimentos, que tudo provém de um Deus bom, Deus maravilhoso, mas não glorificam a Deus, nem lhe dão graças, não é? Pessoa que vive como se Deus não existisse, vive a sua vida como se levanta, como se tudo dependesse dele, em vez de dar graças a Deus pelo ar, dar graças a Deus pela vida, dar graças a Deus pela sua bondade e beneficência para conosco, não é? Mas em seus discursos, aqueles discursos que eles faziam, se desvaneceram o seu coração insensato e obscuro. Cuidado com muitos discursos, não é? Que só revela um coração às vezes insensato e obscuro. E olha o verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque mudaram a glória de Deus. Pensando que eram tão sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, ou a glória do Deus incorruptíveis, em semelhança de imagem. A pior coisa que o homem pode fazer com relação a Deus é criar um objeto, a imagem de escultura
e adorar aquilo como se fosse Deus. Essa é a pior cegueira espiritual que o homem pode ter, de criar, ele mesmo cria um objeto, um pedaço de pedra, uma escultura, e adora aquilo como se fosse Deus, que ele tem que ficar carregando de um lado para o outro, em vez de adorar o Deus que mantém todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua glória. Essa é a pior cegueira. E a pessoa pensa que é sábia, entendida. A pior cegueira espiritual é criar um objeto de idolatria, não é? Mudar a glória do Deus incorruptível, do Deus que dá todas as coisas, do Deus que dá a vida, do Deus vivo e eterno, muda a glória em imagem de homens. Faz lá um homenzinho, como se fosse Deus, uma imagem parada, não é? Olhando aquelas imagens que os romanos faziam, às vezes com um arco. Mas que cegueira espiritual! Mudaram a imagem de homens, em homem corruptível, às vezes imagem de aves. Então, uma águia que adorava, não é? Ou quadrúpedes, como o povo de Israel que fez lá um bezerro. Imagine só, Deus de 4 patas, Deus de chifre. Que cegueira espiritual. Fizeram um bezerro de ouro, de quadrúpedes, de répteis, né? Deus com cara de peixe, deuses com cara de crocodilo. Que cegueira espiritual de mudar a glória do Criador, o Criador que criou o crocodilo vivo. Fazem lá um Deus com cara de dragão, um Deus com cara de crocodilo, de répteis, de bezerro. Que cegueira espiritual, não é? Mudam a glória do Deus incorruptível, do Deus Criador, do Deus que fez os céus, a terra, o mar, os peixes e tudo que nele há, para pedaço de um peixe, e adora aquilo como se fosse Deus. Cegueira espiritual. Por causa disso, porque eles provocaram a ira de Deus, porque eles fizeram isso, Deus os entregou. Deus os entregou às suas concupiscências, às suas imoralidades, às suas imundícies, às suas imoralidades, suas orgias, às suas bebedeiras. Deus os entregou. Quer dizer, Deus, porque eles mudaram, porque eles não glorificaram a Deus, porque não deram glória a Deus, Deus os entregou às suas paixões infâmias, às suas homossexualidades, às suas heterossexualidades com muitas mulheres e coisas contrárias até à natureza, Paulo vai dizer. Aqui Paulo explica a corrupção do ser humano. A corrupção do ser humano vem justamente de eles corromperem a glória de Deus, a imagem de Deus, em imagens de esculturas, em imagens de homens, em imagens de répteis, de peixes, de quadrúpedes. Esse é o problema é a idolatria. Diz que o Salmo 115 diz que aqueles que adoram essas imagens tornam-se iguais às imagens. A imagem tem ouvido, mas não ouve. A mesma coisa as pessoas. Tem olho, mas não vê. Ficam cegos espiritualmente porque mudaram a glória de Deus em imagens de escultura, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, ao seu próprio desejo. Deus entrega, então o homem vai se entregar, porque o homem é um ser incontrolável, quando começa a beber, não quer parar mais, então entrega ao seu próprio coração corrupto, cheio de bebedices, de glutonarias, de orgias, de imoralidade, dos seus próprios desejos. Então Deus os entregou às concupiscências que é desejo do seu coração, a imundície, para desonrar o seu corpo entre si. Eles não honram o próprio corpo, acaba destruindo o próprio corpo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Como mudar a verdade de Deus em mentira? Pegando a imagem do Deus glorioso e fazendo imagens de escultura. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Eles adoram mais um peixe, adoram um boi, um réptil, um crocodilo, a imagem de um homem parado. Adoram a criatura, a coisa criada, em vez de adorar e honrar o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo praticamente termina aqui com um amém, dizendo que a sentença deles está determinada pelo próprio Deus.
Aí Paulo vai mostrar como eles são entregues às paixões. Isso entre os gentios, não é? Entre as orgias que aconteciam em Roma. Diz que Roma começava a comer ao meio-dia, ia parar à meia-noite. Comiam, eram glutões, bebiam, depois até fiavam o dedo na garganta para vomitar e continuarem comendo. E aí tinha aquelas festas de orgia, onde às vezes ia um homem com uma mulher, às vezes ia homem com um homem, era uma verdadeira bacanal que se fazia, como agora nós estamos passando. Esse carnaval, as pessoas querem se embriagar, querem soltar a carne, querem fazer orgia, querem fazer sexo, às vezes sexo até na rua, sexo ilícito, sexo com múltiplo parceiro, sexo homem com homem, mulher com mulher, tudo orgia. Deus os entregou às suas paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. Já não faziam pelos órgãos corretos genitais, praticava sodomia, sexo anal, tudo contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural de mulher, já não queriam mais mulher, se inflamaram em sua sensualidade por causa da sua idolatria, porque não adoram a Deus, porque não glorificam a Deus, se na sua própria sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Olha aí a homossexualidade, não é? Isso não é algo novo, as pessoas pensam que é algo novo. Isso é algo antigo, na Roma antiga acontecia, na Grécia antiga acontecia. Senhores que às vezes queriam ter com seus escravos, penetrar seus escravos, né, sexualmente. Isso já vem lá desde o tempo de Sodoma e Gomorra. Não é algo antigo, vem da corrupção do ser humano que se inflama na sua própria sensualidade, varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Tudo que fazem, destroem a si mesmo, destroem o seu corpo, destroem a sua natureza, porque se entregam a práticas totalmente de orgias e paixões, e tudo isso acontece porque não adoram e glorificam a Deus. Tudo isso acontece porque adoram e glorificam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Está vendo a depravação? Paulo trata isso na sua primeira carta aos Romanos. Paulo, de uma forma direta, está dizendo da orgia, das coisas infames que aconteciam em Roma, era devido a isso, era devido não glorificar a Deus. Por isso que o apóstolo queria levar o evangelho, para libertar essas pessoas que estavam debaixo da ira de Deus por causa de suas paixões infames e da própria depravação do seu coração. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Quer dizer, ok, vocês não querem saber de Deus? Então Deus também deixa vocês fazerem o que vocês quiserem, mas lembre que haverá um julgamento, não é? Lembre-se que um dia Deus vai julgar toda a iniquidade, toda a perversidade do coração, todas as coisas erradas, porque não querem ter conhecimento de Deus, não buscam, não se humilham diante dele, não o adoram, pelo que Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Muitas coisas que o ser humano faz não convém fazer a ele. Ele não foi criado para aquele propósito. Mas porque ele não adora, não glorifica, o eterno Deus os entregou. Estando cheios de toda iniquidade. Olha, não me admira nada quando eu ouço coisas infames que seres humanos fazem, porque estão cheios de toda iniquidade. Não só toda iniquidade. Prostituição, Paulo vai dar uma lista aqui, prostituição, né? Se prostituem uns com os outros, malícia, avareza, que é o amor ao dinheiro, que também é idolatria, maldade, cheios de inveja, invejavam uns aos outros, homicídio, né? Matavam, diz que até em alguns teatros eles praticavam homicídio lá, para mostrar que isso era normal, cheios de inveja, malícia, homicídio, contenda, o ser humano contenda por qualquer coisa, engano,
malignidade, o coração cheio de obras más, um contra o seu próximo, não havia amor, havia sim a inveja, os ciúmes, as coisas, a malícia, um contra o outro, a malignidade. Sendo murmuradores, murmuravam de tudo, nada estava bom, nada estava ok, mesmo no meio das festas, murmuravam, sendo murmuradores, detratores que falam mal do outro, detratam o outro, não há respeito pelo outro, aborrecedores de Deus, Paulo diz, injuriadores, proclamavam injúrias, soberbos, nariz em pé, orgulhosos, não queriam saber de Deus, soberbos, presunçosos, inventores de males, não é? Uma vez eu conheci alguém que falava assim, olha, esse povo ele é assim, quando tem que falar, ele fala, e quando não tem que falar, inventa. Tem gente que inventa o mal, tem gente que fica maquinando o mal contra o seu próximo. Tem gente que às vezes vê um homem e uma mulher falando e às vezes eles já imaginam o mal, já estão tendo um caso, já estão fazendo coisas erradas. Inventores de males. É isso que as pessoas são, desobedientes a pai e mãe. Desobedientes a pai e mãe, já não obedece pai e mãe, você acha que ia respeitar a autoridade, acha que ia respeitar os outros, a não ser que fosse pela força, porque eram desobedientes a pai e mãe, olha, nécios, infiéis nos contratos, tratavam uma coisa, não fazia, contrata, pode fazer assinar, infiéis nos contratos, infiéis nos seus relacionamentos, porque são infiéis mesmo nos contratos, sem afeição natural, sem amor, sem compaixão, sem respeito, Paulo diz, olha a depravação humana, malignidade, todo o mal estava cheio, irreconciliáveis, não tinha como reconciliar, e sem misericórdia, matavam um ao outro, matavam um homem como se mata um cão, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Em outras palavras, a condenação desses é justa. Não querem saber de Deus, trocar a glória de Deus, se entregar às suas paixões, à sua sensualidade, às suas desavenças, à sua malignidade, aos seus homicídios, às suas desobediências, à sua própria presunção, soberba, orgulho, inveja, lista tremenda que Paulo dá da iniquidade do ser humano. Por isso, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente que as fazem. Ou seja, quando eles não faziam, eles davam consentimento deles. Eles eram cúmplices daqueles que faziam todo esse mal. Está entendendo como Paulo vai tratar a universalidade do pecado, a ira de Deus, a justiça de Deus contra eles, porque eles não queriam saber de Deus, Deus os entregou a sua paixão infame. E a razão disso, boa parte disso, era a própria idolatria, era adorar mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Com isso, nós temos uma grande lista de Paulo sobre os pecados do ser humano, não é? Antes Paulo tratar da justiça, Paulo trata do pecado, não é? Antes de dar o remédio, que o remédio é o evangelho, tem que se descobrir a doença, o câncer. Qual é o câncer? O câncer é o pecado da alma, a lepra da alma, que do ser humano, da malignidade, da maldade, da falta de afeição natural, da falta de respeito, da falta de obediência a pais e mães. Tudo isso Paulo revela. E antes de mostrar o remédio, antes de mostrar a solução, Paulo revela o pecado. Hoje em dia tem muita gente que não gosta de pregar contra o pecado, né? Mas nós temos que mostrar o pecado, temos que mostrar a malignidade, a corrupção do coração humano antes de trazer a solução, que é Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, que é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Com isso, nós terminamos o primeiro capítulo de Romanos. Esperamos que você tenha descoberto algo aqui de maravilhoso.
Antes de encerrar, eu quero revelar 13 coisas de Deus nesse primeiro capítulo, que eu achei interessante. O verso 1 fala do Evangelho de Deus. Primeira coisa, o Evangelho de Deus. O verso 4, nós temos a segunda coisa, o Filho de Deus. Verso de número 7, nós vamos ter mais 3 coisas. Amados de Deus. Então, Evangelho de Deus, Filho de Deus, amado de Deus, graça de Deus e paz de Deus. Então, até aqui nós já vimos 5 coisas, pelo menos, né? O Evangelho de Deus, o Filho de Deus, os amados de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus. Aí, continuando no Evangelho 10, a vontade de Deus. Paulo revela a vontade de Deus. Depois nós vamos ter no verso 16, o poder de Deus. Depois no verso 17 e também no verso 32, a justiça de Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa. O Evangelho de Deus, o poder de Deus, os amados de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, a vontade de Deus, sexto, o poder de Deus, sétimo, a oitava, a justiça de Deus. Depois, no verso 18, a ira de Deus, é o nono, a ira de Deus. Depois, no verso 23, a glória de Deus. Depois, nós vamos ter a verdade de Deus. Depois, nós vamos ter o conhecimento de Deus e os aborrecedores de Deus. 13 coisas de Deus no primeiro capítulo de Romanos. 13 coisas de Deus, o Evangelho de Deus, o Filho de Deus, os amados de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, os aborrecedores de Deus. Tudo isso são 13 coisas que são reveladas acerca de Deus. Amém? Entre os amados de Deus, os aborrecedores de Deus, nós vemos 2 coisas. Entre a justiça de Deus e a ira de Deus, não é? Então, coisa interessante que nós notamos um catálogo de 13 coisas de Deus no capítulo 1 de Romanos. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja com você e a paz de Deus, que excede todo entendimento, para que você entenda a vontade de Deus, a verdade de Deus e tenha conhecimento de Deus e veja a glória de Deus. Amém. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Voltamos para mais um programa do capítulo 2 do Evangelho de Deus, que é a carta de Paulo aos Romanos. Que a graça de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Esse primeiro capítulo tem 2 programas. Assista o primeiro, a parte A, de Romanos 1a, que vai do verso 1 ao 17, e essa parte B, do verso 18 ao 32. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.